Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Quantas soluções tem a equação essa daqui, em que esse símbolo é o arco tangente? Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Aqui eu tenho o gráfico da função tangente. Vou pegar só esse pedaço aqui. Esse pedaço da função tangente admite uma inversa, que é o arco tangente. Esse aqui é o gráfico do arco tangente. Funciona assim, ó. Se a tangente pega um ângulo alfa e leva em um número z, que é um número, é a tangente desse ângulo, o arco tangente faz o contrário. Ele pega o número e devolve o ângulo. Então, o arco tangente de z é o ângulo alfa. Além disso, tem que saber a expressão para a tangente da soma de dois ângulos. Sabendo isso aí, dá para encarar o exercício. Bom, a equação está aqui. Arco tangente de um número é um ângulo. Vou chamar isso aqui de ângulo alfa. Isso aqui eu vou chamar de ângulo beta. Então eu tenho que a soma desses dois ângulos é esse ângulo aqui. Olhando com mais atenção o que eu tenho aqui. O arco cuja tangente é 4/3. Isso aqui é o gráfico do arco tangente. Aqui está o número 4/3. Ele é levado aqui em um ângulo, que é o alfa mais beta. Arco tangente de 4/3 é igual a alfa mais beta. É o que mostra esse gráfico. Então aqui eu sei uma coisa, que alfa mais beta é maior do que zero. Porque eu estou aqui na parte positiva do eixo dos y. Então aqui uma informação que é importante. Vou pegar a equação original, que eu reescrevi assim, ó, como sendo alfa mais beta é o arco tangente de 4/3. Aqui eu tenho um ângulo, arco tangente de um número. Ângulo, arco tangente de um número. Eu posso reescrever nesse formato aqui. A tangente de alfa mais beta é 4/3. Então aqui, por definição, eu reescrevi o que eu tinha. Tangente de alfa mais beta. Aí nós temos aquela expressão para a tangente da soma de ângulos. Vai ficar tangente de alfa mais tangente de beta sobre... Estou apenas aplicando a fórmula. 1 menos tangente de alfa, tangente de beta é igual a 4/3. Aqui apareceu tangente de alfa, tangente de beta.
que é isso? Aqui eu tinha dito que alfa é o arco tangente de Z. Ou seja, eu estava dizendo que a tangente de alfa é o Z. Então, eu venho aqui agora e troco isso aqui, ó, por Z. E se o arco tangente de Z mais 1 é o beta, é porque o beta é o arco tangente de Z mais 1. Então, a tangente de beta é Z mais 1. Então, eu vou lá trocar a tangente de alfa por Z e a tangente de beta por Z mais 1, que foi o que eu concluí aqui em cima. Isso. Então, só substituindo todos os outros aqui, vai ficar 1 menos Z, Z mais 1 igual a 4 terços. Agora eu vou apenas fazer multiplicações para reescrever isso aqui como uma equação quadrática. Começo multiplicando cruzado. Aqui eu tenho 2z mais 1, vezes 3. Depois eu tenho esse 4 que vai multiplicar isso aqui. Isso aqui é 1 menos z ao quadrado menos z. Eu já aproveitei e distribuí aqui. Bom, vou só passar esse a limpo. Aqui eu também distribuo. Fica 6z mais 3 igual a 4 menos 4z ao quadrado menos 4z. Vou somar 4z ao quadrado dos dois lados. 4z ao quadrado. Esse aqui eu também somo dos dois lados. Eu vou somar 4z's. Então, ele vem para o lado de cá, 4z's, que vai somar com esses 6z's. Vai ficar os 6z's que já tinha lá, os 4z's vieram para cá, esse 4 eu subtraio dos dois lados. Então, passando a limpo de novo, fiquei com aqui 10z's, aqui menos 1 igual a 0. Uma equação quadrática. Eu vou lá e começo a achar as raízes. Z igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Tudo isso por 2a's. Fica 2 vezes 4. O que eu tenho aqui dentro? 10 ao quadrado é 100. Mais 16. 116. 116 é 4 vezes 29. Então fica menos 10, mais ou menos. Já vou tirar a raiz quadrada disso daqui. Raiz quadrada de 4 vezes 29. Raiz quadrada de 4 é 2. E deixa ali dentro a raiz quadrada de 29. Então, esse termo aqui, ó, é 2 raiz de 29. Só que eu divido por 8. Vou até deixar aqui como 2 vezes 4 mesmo. Porque daí eu já noto que eu simplifico. Aqui, eu vou dividir todo mundo por 2. Vai ficar 5 aqui. E simplificou aqui. Então, eu obtive menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 29, sobre 4. Isso aqui é o z.
Bom, vejamos o caso 1. Se eu trabalhar com menos 5, z igual a menos 5 mais raiz quadrada de 29 sobre 4. No caso 2, eu vou trabalhar com o sinal negativo. O que é esse z aqui mesmo? Volta, volta, volta. Z é a tangente de alfa. Vem para cá. Então, aqui eu estou falando em tangente de alfa ser esse valor. Raiz quadrada de 29 é maior do que a raiz quadrada de 25. Então, esse número é maior do que aquele menos 5. Isso aqui é um resultado positivo. E tem também tangente de beta. Tangente de beta. Tangente de beta é z mais 1. Menos 5 mais raiz quadrada de 29 sobre 4 mais 1. Bom, esse aqui já é positivo. Somando 1, também vai dar positivo. Agora eu percebo o seguinte. É que eu tenho que ter muito cuidado, porque a minha solução tem que ser tal que o alfa mais o beta dá uma resposta positiva. Olhando no gráfico da tangente, só na parte que interessa. A parte que interessa é essa daqui. O que nós temos que perceber olhando esse gráfico é o seguinte. Agora olhando bem específico essa parte aqui. Se a tangente de alfa é maior do que zero, isso implica que o alfa é maior do que zero. E o contrário também vale. Quando eu olho para cá, eu percebo o seguinte. Se o ângulo é positivo, a resposta é positiva. Se a resposta é positiva, é porque o ângulo é positivo. Então, do fato de eu saber que a tangente de alfa é positiva, eu já posso concluir que o ângulo é positivo. Do fato de que a tangente de beta é positiva, eu posso concluir que beta é positivo. Aqui eu achei uma solução, porque se o alfa é positivo e o beta é positivo, isso significa que a soma deles é positivo, então deu tudo certo. Tenho uma solução. Vejamos se eu tenho mais uma solução ou se para por aí. Caso 2. Agora eu vou trabalhar com esse sinal de menos aqui. Menos 5. Vamos ver se o z pode ser menos 5 menos raiz quadrada de 29 sobre 4. Isso aqui é tangente de alfa. Bom, aqui deu negativo. Mas tudo bem, talvez ainda dê certo, porque eu preciso que a soma seja positiva. Então tem que dar uma olhada agora se vai dar certo com a tangente do beta, que é o z mais 1. Vai ficar, estou supondo que o z é isso daqui. Agora eu vou somar 1. Vamos ver se tem como salvar essa solução ainda. Aqui vai ficar menos 5 menos raiz quadrada de 29. Esse 1 eu vou escrever como 4 quartos. Menos 5 mais 1 deu menos 1, menos raiz de 29
sobre 4 também deu negativo. Ah, daí não tem como, porque eu já sei o seguinte. Quando eu olho para cá, a tangente do alfa negativo implica alfa negativo. Tangente de beta negativo implica beta negativo. Se eu somar alfa negativo e beta negativo, vai dar um alfa mais beta negativo, o que não me serve. Então aqui eu não encontrei valores que valham, aqui eu achei. Então a equação, essa daqui, tem uma solução, que é essa solução Z. Tem uma solução que é positiva. O Z é esse cara aqui. Resposta: tem uma solução que é positiva. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.